Você sabe qual é a principal causa da cegueira no Brasil? Não sabe? Pois é o glaucoma, gente. Uma doença silenciosa que pode atingir pessoas de qualquer idade. Acompanhe. A principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. E muitas pessoas nem sabem que estão com a doença. O glaucoma surge de maneira silenciosa e até as fases moderadas o paciente não apresenta nenhum sintoma. O glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, é uma doença do nervo óptico. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma doença da pressão do olho. A pressão do olho ela participa diretamente da doença, sendo o principal fator de risco e o único fator modificável. Então, o tratamento se baseia em reduzir a pressão intraocular. Mas o intuito de reduzir a pressão intraocular é diminuir a velocidade ou estacionar a progressão da doença. A doença, ela nas suas fases iniciais e moderadas, ela não apresenta sintomas. A gente descobre, na maioria dos casos, em consulta de rotina. O paciente não tem sintomas, vai lá para trocar um óculos, alguma coisa desse tipo, e a gente descobre a doença. Em fases avançadas, que o paciente começa a perceber sintomas. E quais são esses sintomas? Ele começa a ter dificuldade de leitura, porque tem uma mancha no campo da visão, depois ele vai ler. Ele começa a perceber que o campo de visão dele vai ficando mais estreito. Em fases ainda mais avançadas, ele começa a perceber a redução da pressão. Foi assim que aconteceu com a Leonor. Diagnosticada há 4 anos com glaucoma, ela só soube que estava com a doença em estado avançado depois de uma consulta de rotina. Foi em uma consulta ao oftalmologista. Aí eu descobri que tinha e já comecei a usar colírio, aí continuei. Todo ano eu fazendo o exame. O glaucoma pode atingir qualquer indivíduo. No entanto, é mais comum em pessoas acima dos 40 anos, atingindo até 3% da população. A doença também pode ser influenciada por diversos fatores, como diabetes, traumas oculares e até mesmo de maneira hereditária. Se você tem alguém na família de primeiro grau, irmão, pai, mãe, que tem glaucoma, você tem um risco aí de 5 a 6 vezes maior do que a população geral de ter a doença. Hoje, a Leonor controla a doença só utilizando colírios, mas em alguns casos é necessário fazer a cirurgia, um tratamento que vem avançando ao longo dos últimos anos, mas que mesmo assim o paciente não consegue recuperar a visão, que já foi perdida. O grande problema do glaucoma é porque ele pode levar à cegueira e de forma irreversível. O que você já perdeu, você não tem como mais recuperar, mesmo que faça o tratamento com colírio, mesmo que faça uma cirurgia, o que perdeu não volta mais. Mesmo com o diagnóstico e o tratamento da doença, com colírios, por exemplo, em alguns casos o glaucoma pode continuar progredindo. Por isso, é imprescindível o acompanhamento médico por pelo menos a cada 6 meses. É fundamental o acompanhamento periódico, fazer os exames periodicamente para ser identificado o paciente que está progredindo. Porque nesse paciente que está progredindo, a gente precisa modificar o tratamento. Seja acrescentar a quantidade de colírios, seja indicar uma cirurgia para ele. Apesar do quadro grave, Leonor hoje comemora. A doença segue estável, já que aos 83 anos, a aposentada não quer nem pensar em fazer cirurgia. Cirurgia eu já fiz muitas. Tanta cirurgia que eu não quero mais fazer. Então tá seguindo as orientações bem direitinho? Bem direitinho. E vou seguir, se Deus quiser.